E ainda há os ecos da reforma ministerial anunciada na quarta-feira. Estava terminando o Flow News aqui, né? Ela foi confirmada mesmo ali, 7h30 da noite, um pouquinho antes. A entrada no governo do PP com o Ministério dos Esportes, vitaminado com a Secretaria das Apostas Esportivas, né? Então toda a dinheirama que chegará a partir da regulação das apostas esportivas vai para o Ministério do Esporte ou vai ficar sob cuidado no guarda-chuva do Ministério do Esporte, vai deixar o Ministério da Fazenda. Isso foi para oferecer ao PP um ministério mais sedutor, digamos assim, não é? E o Republicanos ficará com o Ministério de Portos e Aeroportos, que antes era ocupado pelo PSB, que ganhou uma caneta de ouro, como diria Raul Seixas, né? Caneta de ouro, vai para casa descansar, não é isso? Tamir, que é músico, acho que se lembra dessa letra, né, Tamir? Do Raul Seixas. Ganhou do patrão caneta de ouro, vai para casa descansar. Tamir, queria começar te perguntando o seguinte: está resolvido o problema do presidente Lula com essa montagem, com essa nova montagem que ele fez ainda com 8, 9 meses de governo? Ele vai poder contar com esses dois partidos? É importante lembrar, o Republicanos é o partido do governador de São Paulo, que é tido como, né, um dos expoentes da direita numa eleição nacional, ou agora em 26, ou em 30, ou seja, é um dos herdeiros do bolsonarismo. Na tua avaliação, como é que ficou esse jogo de xadrez? Ele ficou parado numa posição melhor para alguém, para algum dos lados, Tamir? Você falou da caneta de ouro, eu lembrei daquele meme dos irmãos, né? O irmão mais novo jogando videogame com o mais velho, e o mais velho dá um controle e desliga o fio lá. Ah, tem isso. Fizeram isso com o Márcio França, né? Desligaram o fio dele, fica aí brincando. Ele ficou bravo, né? O Márcio França, é bom a gente lembrar que ele faz parte daquele acordo que também envolvia o Boulos. Para quem não lembra, na campanha de 2022, tinha um combinado do Lula com o Boulos, que era para ele retirar a candidatura de governador. Em troca, o Lula e o PT iam apoiar a candidatura a prefeito dele de São Paulo em 2024. E o Márcio França também entrou nessa onda, que era para ele retirar também a candidatura dele de governador em 2022, que ele era bem cotado, podia até ter ganhado aquela eleição, para sair ao Senado com o apoio do PT e do Lula também. Então, tirar ele, igual fizeram com a Ana Moser, era mais difícil nesse cenário, né? Porque fazia parte de um acordo, de uma moeda de troca. E o Márcio França, é importante isso que você está lembrando, Tamir, porque o Márcio França, né, Galvão, ele e o Haddad foram os caras que primeiro pensaram na possibilidade de juntar o Lula e o Alckmin numa eleição. Eles levaram ao presidente Lula a ideia, o Haddad levou ao presidente Lula, o presidente Lula deu ok e falou assim, não, pode avaliar. E a coisa foi sendo construída a partir de conversas que os dois tinham tido. Primeiro, o Márcio França com o Alckmin disse que toparia, o França conversa com o Haddad fala, deixa eu consultar o Lula. O Lula disse, não, por mim é válido. E isso também partiu, o próprio Alckmin como vice também girou muito em torno da eleição de São Paulo, porque o Alckmin liderava também as pesquisas para o governo de São Paulo. Então, nessa jogada nesse arranjo com o PSB, ele tirou o Alckmin do PSDB, que na época estava ainda no PSDB, já tinha anunciado que ia sair, mas tirou o Alckmin de lá, reforçou o PSB com uma vice-presidência, tirou o Alckmin do pleito de governador, que era um dos favoritos, tirou o Márcio França, tirou o Boulos e deixou o caminho livre para o Haddad, mesmo assim o Haddad não... O Márcio França... O Haddad não ganhou. Perdeu muito, né? Porque a base eleitoral dele também é ali na Baixada Santista, então perde o Ministério de Portos, é muito importante isso aí para ele, né? Mas foi um processo, né, Rafael e Tamir, que se arrastou aí ao longo de semanas. Acho que o presidente Lula não resolveu o problema dele, né? O próprio Republicanos divulgou uma nota ontem dizendo que o Costa Filho é uma escolha pessoal do presidente Lula, então o partido não está comprometido, o partido, né, não garante que vai votar com o Lula, você lembrou muito bem, é o partido do governador de São Paulo, é o partido do ex-vice-presidente Mourão, quer dizer, é o centrão, né? O centrão, aquele amontoado de partidos que está no centro justamente porque é o lugar mais fácil de ir para a direita ou para a esquerda, né? E que acaba integrando ali o ministério, mas não garante de
de forma alguma que vai facilitar a chamada governabilidade do presidente Lula. Infelizmente, a gente está nesse sistema que antigamente era o presidencialismo de coalizão, mas agora é cooptação, né? Porque para você trazer esse amontoado de partidos, né? A gente tem mais de 30 partidos hoje no Brasil. O governo Lula já está com 16, contando ali os ministérios. Partidos que muitas vezes, né, não tem nenhum tipo de coerência político-ideológica, né? Estão lá porque querem alguma coisa em troca. E o que a gente está percebendo é que, diferentemente do que acontecia no passado, quando havia uma base realmente ali mais sólida, agora, a cada votação, o governo tem que negociar. E essa negociação acaba, às vezes, ficando muito cara, né? Esse é o problema. Nesse ponto, eu sou mais cético, assim. Eu não vejo muito problema com Lula trazer os outros partidos. Negociar. Eu também não vejo, acho que é do jogo. Eu acho que o principal problema mesmo é, assim, negociar a troco do quê? Então, aí é que tá. Exatamente. Porque o limite, ele foi ultrapassado muito recentemente, né? Sim. Se a gente voltar aos primeiros governos do ex-presidente Lula, foi a partir dessa lógica que surge o mensalão, que depois surge o petrolão. Então, assim, até onde... Eu concordo com você, Tamir, acho que é do jogo, né? Não dá para... O grupo que estava com o Lula na eleição não elegeu 200 deputados. E com 200 deputados, não tem jogo. Então, você tem de abrir espaço. Agora, até onde é legítimo abrir espaço? Falar assim, não, beleza, você vai participar do governo, você vai participar votando no Congresso e vai administrar a área do esporte, portos e aeroportos. E quando é que a coisa entorna? Esses partidos prometeram... O governo Lula está contando com 70 votos no parlamento. Mais 70 votos com essa distribuição. Eu acho que esses 70 votos vêm, né? E eu acho que essa retórica do Republicanos e do PP é muito mais para não contrariar e não deixar os deputados deles que são bolsonaristas, que é uma base da oposição, não passar um discurso para militância contraditória. Somos Lula agora, né? Isso. Então, por exemplo, Damares, que é um dos partidos, Mourão, como é que eles vão chegar lá falando, meu partido é da base do governador de São Paulo, Sim, né? O governador de São Paulo. Sim. Não tem como eles fazerem isso. Então, um partido negocia, 70 votos aqui, Lula, dá pra gente passar para você, em troca ele vai querer isso, isso tá alinhado, tá combinado, e a retórica vai de que é independente, coisa e tal, mas esses 70 votos que eles garantiram, acho que vai votar com o presidente. A minha questão central é, se negocia esse passo para passar qual reforma? É o novo teto de gasto da idade? É o arcabouço fiscal? É o teto de gasto 2.0? É para isso? Aí a pergunta que você fez para mim foi, o Lula fica confortável? O Lula sim. Eu, como brasileiro, já não sei. Eu acho que não, porque assim, as reformas que o governo Lula está fazendo, eu não vejo nenhum benefício para a sociedade. Eu, como brasileiro, vejo pouco benefício. Eu vejo muitos benefícios. Eu acho que essa discussão que interessa. Assim, né? Então tá bom, vamos passar o quê? Beleza, agora o governo tá aqui, tem mais 70 votos para passar o quê? O que o governo vai passar agora? Eu acho que a reforma tributária é importantíssima. A gente está num momento em que não há condições de você baixar a carga tributária, mas também não dá para aumentar. Né? Não dá para baixar porque o governo está com as contas no vermelho. Não dá para aumentar porque a sociedade, tanto pessoa física quanto pessoas jurídicas, empresas, não conseguem pagar mais. Então, qual é o objetivo principal dessa reforma tributária? É eliminar os problemas principais das nossas cobranças de impostos no Brasil, que fazem com que o nosso país seja aquele em que as empresas demoram 5, 10 vezes mais do que nos outros países para pagar os seus impostos. É muita burocracia, é um sistema muito complicado que afasta investimentos. Então, um dos principais objetivos, na minha opinião, e que pode realmente, segundo cálculos lá, fazer com que haja um incremento do PIB com mais investimentos, é você simplificar as leis tributárias no país. E essa reforma que está proposta... é para passar 2070. Vai ser concluído o IVA em 2070. Eu também sou a favor de burocracia. A partir de 2026 já começa a vigorar. 2026 já não é o governo dele, está negociando agora. Sim, não é o governo dele, mas a gente tem que pensar no futuro. Né? Então, é isso que é o problema. Dá para mudar. Dá para mudar. A negociação, a transição que ele vai terminar de fazer vai acabar em 2070. Ou seja, eu não sei quando eu vou ter em 70. Muito provavelmente eu vou estar aqui ainda, né? Que, se Deus quiser, eu vou estar aqui. Mas assim, vai terminar de lá. Eu não sou a favor de burocracia, não. Eu também acho que é muito problemático. Agora, por exemplo, o PT já abriu mão no Congresso de taxar, por exemplo, lucros e dividendos. Já abriu mão. Não, acho que pode aumentar. Mão ainda não. Abriu, isso aí tá em abriu lucros. A presidente do partido e o líder no Congresso abriu mão disso.
Então, assim, essa é a pergunta central. Sim, sim. O PP e o Republicanos está vindo dentro do governo para dar em troca, por exemplo, a taxação de lucros e dividendos? Não, porque o governo abriu mão. Então, aí eu fico pensando, me parece que é poder pelo poder. Então, assim, se o presidente não tem uma plataforma e não tem as propostas, não tem o projeto para avançar naquilo, para defender aquele projeto que ele acredita que ele foi eleito, porque ele não foi eleito em cima de um projeto. Ele foi eleito para não deixar o Bolsonaro ganhar. Era essa a retórica. Então, como não tem projeto... Assim como o Bolsonaro foi eleito para não deixar o PT ganhar também. Exatamente. Sim, não tem projeto, não tem nada para divulgar, então é o poder pelo poder. E aí o PP, a oposição, que o povo também deu a oposição, né? Porque às vezes a gente olha a perspectiva da eleição como se fosse só vencer, como se fosse uma coisa meio que futebol, né? Ou importa o caneco ou não o caneco. Mas eleição não é assim. As pessoas, o povo brasileiro deu o governo pro Lula e deu a oposição, que também é um fato dentro da República, dentro da democracia, para o outro lado. E agora a oposição está indo pro governo para fazer o quê? Pelo poder também. Sim, mas é o que acontece, desculpa, Rafa. Vai, infelizmente, a gente tem mais de 30 partidos hoje no Brasil e é muito difícil você identificar uma linha político-ideológica de cada um desses. Talvez o Estadão trouxe essa semana aí um editorial dizendo que talvez o PT, né, você concordando ou não com a linha político-partidária e ideológica do PT, talvez seja hoje o único partido que você reconhece, né, uma coerência que tem como partido. O resto é um amontoado de letras, como disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que se movimenta de um lado para o outro, de acordo com as conveniências, e aí não as conveniências republicanas, né? Cada um desses deputados aí que vai votar ou não, eles estão negociando a cada votação, estão negociando, é legítimo que o parlamentar tenha, né, as suas emendas parlamentares, só que você tem um limite, no ano passado foi de 19 milhões de reais para cada parlamentar, tem um limite, né? No passado recente aí, com o orçamento secreto lá, você teve parlamentar que teve 10, 15 vezes isso, que recebeu. E esse é o grande problema, porque a partir do momento em que você começa a atender no varejo ali, o que acontece? Você pulveriza, você fragmenta o orçamento, você atende interesses corporativistas, paroquiais, pessoais, como a estrada que vai lá para a fazenda da irmã do ministro Joaquim, entendeu? Você atende esses interesses paroquiais e deixa de atender, né, interesses republicanos. Mas sobra. Por que o presidente não corta isso? Eu não consigo entender. Por que não consegue cortar? Não tem como cortar. Porque senão não aprova. Não aprova, esse é o problema. Ele não faz nada mais. Mas é isso que é o problema. É isso que eu tô falando. O presidente, ele tem que usar a função que o povo deu para ele e chamar o povo para vir em ajuda dele. Então, assim... Tipo a Dilma. Não, a Dilma não chamou. É o contrário. A Dilma caiu porque ela não chamou. Não, aí eu acho que ela não chamou. Porque, assim, senão a gente começa a entrar nesse negócio da política, que é complicado. Que é assim, eu faço isso daí porque é o que dá pra fazer. Então, é como se a gente entrasse numa luta já derrotado. Imagine se o técnico... Eu sou corintiano. Imagine se o técnico do Corinthians viesse lá, o Luxemburgo... A gente perdeu e fez isso aí porque dá pra fazer. Mas tem sido assim, né? Você já tá tem sido assim e o corintiano tá ficando bravo. É isso que é o problema. Por que o presidente... Agora...